Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Nós fizemos uma pesquisa e fomos encontrar no livro que é referência para nosso encontro de hoje, que está aqui em minhas mãos, Palavras de Vida Eterna. Ele está disponível aqui na nossa livraria. E na introdução do livro, nós podemos observar que Emmanuel faz um pedido para Jesus para que o auxiliasse a desenvolver os capítulos que iriam compor essa obra. Então, já de início, fica para nós uma oportunidade de reflexão. Porque se Emmanuel, que é um espírito de grande evolução, ao iniciar esse trabalho, pediu ajuda, pediu que Jesus o auxiliasse a bem encaminhar, dar um bom encaminhamento para este trabalho, então nos parece que seria de todo oportuno que nos alimentemos dessa recomendação de Emmanuel, pedindo ajuda a Jesus para todos os nossos objetivos de vida. É uma oportunidade. E se Emmanuel pede ajuda de Jesus, nos parece de grande valia que também observemos e sigamos o exemplo de Emmanuel, pedindo a ajuda de Jesus para que Ele nos auxilie a alcançar os objetivos da nossa vida. Mas na introdução deste livro, Emmanuel também faz uma referência à oportunidade que nós todos temos, aqueles que têm o conhecimento da doutrina espírita, de obter uma ajuda para bem compreender os ensinamentos de Jesus. Quando ele se refere ao trabalho desenvolvido pelo Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E nós todos que estamos aqui hoje temos uma boa oportunidade. A gerente da nossa livraria, a Bianca, ela me informou que a coleção dos 5 livros que compõem o Pentateuco, eles custam, somados todos, aproximadamente R$50. Mas hoje, especialmente no dia de hoje, quem se interessar por adquirir os 5 volumes simultaneamente, terão um desconto e pagarão apenas R$40 pelos 5 volumes de uma edição muito bem encadernada, com proteção na sobrecapa, capas muito bonitas, aliás. Mas alguém poderia dizer assim, mas professor, por que o senhor está tratando desse assunto? E o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo. Porque Emmanuel, no capítulo que vamos tratar hoje, ele nos recomenda a vigilância. O título do capítulo, como o Luiz já se referiu, é Vigiando, capítulo 20 do livro Palavras de Vida Eterna. Então, ele nos recomenda algumas questões importantes que nós todos podemos colocar em prática na nossa vida, a partir de hoje, para que a gente possa, assim como ele pediu ajuda para desenvolver bem essa obra, para que nós todos possamos desenvolver a nossa obra, a obra da nossa vida, de cada um de nós. O atingimento dos nossos objetivos, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja no relacionamento com os nossos amigos. Os nossos objetivos, como aqueles que a gente inicia o ano, com aquelas promessas, esse ano eu vou começar as caminhadas. Outros dizem assim, não, esse ano eu vou reduzir meu peso, fazer uma dieta básica para reduzir o peso durante esse ano de 2016. Então, nós podemos
nos apropriarmos dessas recomendações do Emmanuel para colocar em prática na nossa vida. Mas ele começou na introdução do livro, antes da gente falar das recomendações do Emmanuel, falou da importância do trabalho da codificação. Então, quando nós temos acesso a uma literatura primorosa como essa, nós vamos compreender todos os desafios que se colocam na nossa vida, dos menores aos mais significativos. É por isso, então, que eu procurei a gerente da nossa livraria para saber dela se teria uma oportunidade de oferecer os 5 livros da codificação para aqueles que querem renovar a sua biblioteca. Eventualmente, alguém poderia dizer assim, mas eu já tenho 1 ou 2 ou até a coleção completa. Não tem problema. A nossa gerente faz uma venda de 2 em 2 meses, então os livros que são doados aqui para a comunhão são vendidos ali na livraria, uma vez a cada 2 meses. Então, se nós temos lá um outro livro que já usamos, podemos doar aqui, e aí vamos levar essa coleção belíssima aqui para renovar a nossa estante. Mas por que isso? Porque a comunhão, ela desenvolve trabalhos de assistência para famílias que não tiveram as oportunidades que nós estamos tendo. Então, mais de 100 famílias são atendidas mensalmente com cestas básicas, roupas, calçados, que nós, cada um de nós, podemos oferecer uma contribuição. Ou comprando os livros na livraria, ao invés de comprar numa livraria do shopping, por exemplo, podemos privilegiar a nossa livraria. Ou até mesmo fazendo outras ações que nós vamos nos referir a elas no final do nosso encontro de hoje. Então, neste capítulo 20 do Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel, ele nos fala de vigilância. Mas eu fui então pesquisar no dicionário o que significa vigiar, que é exatamente o verbo que norteia o título deste capítulo. E se nós então nos propusermos a esta pesquisa, verificaremos que o significado de vigiar é exatamente observar com atenção, estar atento. Essa é uma recomendação para os homens, para os casados, para os que estão namorando. Essa é uma ótima dica. Quando nossa esposa, nossa namorada, vem nos contar alguma coisa, é exatamente a hora de observar com atenção. Não dá para ficar lendo um livro enquanto a namorada ou a esposa está falando. Não pode. Deixa o livro de lado, presta atenção no que ela está falando. Você vai ganhar pontos, bons pontos de crédito com a esposa ou com a namorada. Também não precisa dar dica. Nós, homens, somos motivados a dar logo uma solução. Não, isso aí você resolve dessa forma. Não precisa dar solução, não. Basta ouvir. Basta estar observando com atenção o que a esposa, o que a namorada está dizendo. É uma dica fabulosa para o bom relacionamento. Mas então, se nós recorrermos ao Evangelho, nós vamos encontrar, exatamente no capítulo 26 de Mateus, uma referência, uma recomendação que nos foi dada há mais de 2000 anos por Jesus. Eu vou ler a referência do capítulo de Mateus. Diz assim, palavras de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Portanto, o Mestre nos alertou para essa belíssima oportunidade. E quando nós vamos colocar em prática? A partir de agora, a partir de hoje, a partir deste momento. Pela manhã, abrimos a porta do nosso dia com uma oração. E ao concluirmos o nosso dia, fechamos a porta do nosso dia para nos recolhermos para o nosso descanso com uma oração. Então, a oração é o alimento que nós precisamos urgentemente nos habituar para que tenhamos
Saúde. Aliás, saúde, é oportuno que façamos essa referência, ela não depende só do bom alimento, depende da contribuição que a Fátima nos deu hoje, na leitura que ela fez. Para aqueles que chegaram depois, a Fátima, ela leu um capítulo do livro Pão Nosso, que também tem aqui na nossa livraria, um livro maravilhoso, aquele livro que a gente leva quando vai para uma consulta, ao invés de ficar vendo aquelas revistas que não trazem nada que agrega valor a não ser as fofocas, então a gente leva o Pão Nosso. E enquanto aguardamos o nosso horário, estamos lendo mensagens maravilhosas que estão ali contidas no livro Pão Nosso. Ela leu o capítulo que trata de pensamentos. Nós não combinamos, porque eu nem sabia que a Fátima estaria aqui hoje. Mas eu encontrei no livro Médico Jesus, de autoria de um jurista, Dr. José Carlos de Luca, exatamente uma referência sobre o que Fátima nos leu hoje. O título deste capítulo é Dieta Mental. Então, o Dr. José Carlos ele se refere a uma dieta específica para o nosso equilíbrio interior, que vem de onde? Dos hábitos de pensamento, dos nossos hábitos de pensamento que são cultivados ao longo de toda a nossa vida. Então, o Dr. Zé Carlos diz assim, que os nossos pensamentos alimentam o nosso mundo interior. Olha o capítulo que Fátima leu ainda há pouco. Os nossos pensamentos alimentam o nosso mundo interior. Então, se nós alimentamos o nosso mundo interior com bons pensamentos, estamos nos abastecendo de luz, que nos ilumina, que nos equilibra, que nos permite aproveitar o melhor da vida. Ao contrário, se nos habituamos a cultivar os pensamentos de tristeza, de melancolia, estamos apartando de nós a possibilidade dessa luz que advém quando alimentamos pensamentos positivos. E ainda nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, Emmanuel, esse livro ele foi editado em setembro de 1964, enquanto o livro O Médico Jesus foi recém-editado. É um livro que já vendeu mais de 350 mil exemplares. Outro dia encontrei um senhor caminhando com o livro O Médico Jesus debaixo do braço. De longe observei a capa, me aproximei e perguntei, com licença, senhor, como é que o senhor descobriu a indicação para a leitura deste livro? Aí ele me disse assim, esse autor não é médico não, viu? Embora seja o Médico Jesus, ele não é médico, é um jurista, é um juiz lá do interior de São Paulo. Eu assisti uma entrevista dele na televisão, e na entrevista ele se referiu a esse livro. E hoje eu posso dizer para o senhor, eu deveria ter comprado esse livro antes, de tão bom que tem sido a leitura para a minha reflexão e principalmente para a aplicação na minha vida no dia a dia. Muito bem, mas antes da edição desse livro O Médico Jesus, ainda em 1964, quando Emmanuel produziu esse livro, ele faz uma referência exatamente sobre o mesmo tema que Fátima leu e que encontramos na pesquisa desse título, O Médico Jesus, no capítulo Dieta Mental. Emmanuel nos recomenda o seguinte, aquilo que nos ocupa o nosso pensamento é a essência da qual se constituirá a nossa própria vida. Então, para a gente ver a importância daquilo que nós pensamos, daquilo que nós alimentamos o nosso mundo interior. Mas então, voltando ao questionamento inicial, após esses esclarecimentos, como é que está o nosso vigiar?
Estamos vigiando nossos pensamentos nesse momento? Controlando qual é o caminho que nós estamos dando aos nossos pensamentos? Porque o excesso de preocupações em relação aos problemas não nos trazem a solução que tanto ansiamos. De forma que concentrar o nosso trabalho mental nas preocupações em relação aos problemas não nos trazem benefício algum. Mas, se ao contrário, adquirirmos o hábito de reconhecimento por tudo aquilo que Deus já nos concedeu, o estudo, o trabalho, a família, os amigos, ficaríamos aqui até amanhã de manhã e talvez um pouco mais, relacionando coisas que nós teríamos motivos para agradecer ao Criador. Mas então vamos aproveitar essa oportunidade de reflexão e pensar um pouquinho. Onde é que estão os nossos pensamentos? Será que nós estamos endereçando os nossos pensamentos, vigiando para que eles estejam direcionados à nossa real felicidade? Porque a nossa felicidade não são os problemas. A nossa felicidade se faz de coisas boas que já vivemos e aquelas que ainda desejamos viver. Então, o ideal é que busquemos o equilíbrio que Jesus recomendou insistentemente em todos os anos de sua vida pública. Aliás, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar a vida de Jesus, ele iniciou a sua vida pública com um discurso que muitos autores já se dedicaram a ele, que é o Sermão da Montanha. Muitas vezes, aqueles que se aventuraram a estudar a vida de Jesus passaram por esse capítulo e se lembram das bem-aventuranças, que faz parte desse primeiro discurso público de Jesus. Mas ele começa assim com as bem-aventuranças, que são recomendações para o nosso equilíbrio. As bem-aventuranças compõem uma receita para a nossa felicidade. Mas não é só isso. Além das bem-aventuranças, Jesus nos traz um código de ética e de moral, tão necessário nos dias de hoje, para que possamos conduzir a nossa vida com equilíbrio, com justiça, com lealdade, com respeito ao próximo e com respeito a nós mesmos. Então, aquilo que passa pelo nosso pensamento pode corresponder ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso equilíbrio físico, até mesmo ao equilíbrio das nossas finanças, se nos concentramos nas soluções. Porque se nós ficarmos concentrados nos problemas, por exemplo, de um possível desequilíbrio financeiro, não vai haver solução. Nós precisamos botar o foco da atenção naqueles mecanismos que nos levam a resolver esse desequilíbrio. Seja, por exemplo, por um aumento de receita, no caso do desequilíbrio financeiro, ou por meio da redução dos nossos gastos. Então, essa é a solução aventada por todos os gerentes de finanças. Todos indicarão a mesma solução. Então, para nós, não adianta pensar no problema, precisamos pensar nas soluções. Muito bem. Então, eu disse inicialmente que esse capítulo 20 traz recomendações de Emmanuel para que nós possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, soluções que venham nos encaminhar para o bom viver. Primeiramente, Emmanuel nos convida a retirar do nosso coração tudo aquilo que não seja útil para a edificação do reino de Deus em nós. Mas aí alguém poderia questionar assim: professor, onde é que está esse reino de Deus? Está dentro de nós ou fora de nós? Onde é que está o reino? Encontramos em todos
os pontos em que a doutrina trata dessa questão, uma referência muito objetiva e clara. O reino de Deus está dentro de nós e se compõe basicamente de duas questões: equilíbrio e paz. Equilíbrio quando nós não sobrevalorizamos os bens materiais em relação aos nossos valores espirituais. E a paz se constrói, primeiramente, dentro de nós, nos reconhecendo como seres limitados que somos, portanto, passíveis de erros. Não podemos imaginar que nós já estamos num estágio de perfeição e que não cometemos falhas. Isso ainda não é possível. Então, temos que aceitar as nossas falhas, procurar melhorar sempre, mas não ficar preso nos nossos erros do passado. Então, a paz se faz com essa compreensão em relação a nós próprios, em relação às pessoas com quem convivemos. Porque, senão, nós podemos pensar assim: ai, meu Deus, tanta guerra no nosso planeta, o que eu posso fazer para reduzir esses conflitos que se espraiam pelo mundo todo? Podemos começar pela paz dentro de nós. A paz dentro da família, a paz no trabalho, com o bom convívio com nossos colegas de trabalho, a paz no ambiente fraterno em que vivemos aqui na comunhão, que é muito mais fácil, não é verdade? Aqui na comunhão é muito mais fácil de viver a paz e a harmonia. Então nós precisamos aproveitar esse clima de paz reinante nesse ambiente e sairmos daqui levando em nosso íntimo esse sentimento de paz e buscando alimentá-lo diariamente, renovando esse sentimento de paz que estamos sentindo neste momento. Por isso é que recomendamos a leitura dessas joias que irão contribuir diariamente com as leituras para que façamos a manutenção dessa paz interior. Mas Emmanuel não se restringe a esse ponto. Ele também nos recomenda vigiar no nosso lar, evitando críticas, evitando constrangimentos, porque se nós nos reconhecemos como seres ainda imperfeitos, precisamos reconhecer que a nossa esposa, o nosso marido, os filhos, nossos pais, todos nós temos os nossos defeitos. Então, vigiar no nosso lar é estar atento para essas situações que às vezes nos distanciam das pessoas com quem convivemos, seja na figura do pai, da mãe, dos avós, dos filhos, do marido, da esposa. Quando nos concentramos nos defeitos, estamos nos distanciando. Então é preciso também vigiar o nosso pensamento no lar, buscando sempre as qualidades daquelas pessoas com quem convivemos. Dessa forma, nossa mente estará sendo sempre alimentada de coisas positivas, porque quem é que não gosta de viver junto de pessoas bonitas, pessoas agradáveis, educadas, companheiras, fiéis ao trabalho, fiéis aos nossos objetivos? São todas qualidades que podemos observar nas pessoas com quem convivemos. Adiantando, Emmanuel também nos recomenda a paz de consciência, por meio de atitudes cuidadosas em relação ao próximo. Porque se nós ouvimos numa roda de conversa um comentário denegrindo a imagem de uma outra pessoa, podemos silenciar. Porque muitas vezes ouvimos um comentário como esse, inadvertidamente, alguém complementa: ah, mas essa pessoa também fez isso, e mais aquilo, contribuindo para denegrir ainda mais a imagem daquela pessoa que está sendo referida. Então, como é que nós buscamos a paz da nossa consciência? Silenciando. E quando nos colocarmos numa posição de comentários elogiosos em relação às pessoas com quem convivemos, ressaltando os seus lados positivos e as suas qualidades, deixando para que ela própria cuide de corrigir os pontos que precisam ser melhorados, assim como também cabe a nós cuidar da nossa melhoria, e quem de nós que gosta
de um amigo que vive chamando a nossa atenção, somente levando em conta os nossos defeitos e deixando de lado as nossas qualidades. Ninguém de nós aprecia situações como essa, então é preciso construir a nossa paz de consciência com esse tratamento respeitoso em relação às pessoas com quem convivemos. Nos recomenda Emmanuel também a compreensão para com os nossos amigos, que muitas vezes se esquece de tantas vezes que demos auxílio para esses amigos e no momento em que precisamos, viram as costas para as nossas necessidades. Compreensão, porque às vezes a pessoa está passando por grandes dificuldades e é por isso que não está à disposição para nos oferecer a ajuda de que necessitamos. Diante de todos os obstáculos que se colocam na nossa vida, no dia a dia, Emmanuel nos recomenda que não fiquemos presos nas teias dos problemas e dos desânimos. Ao contrário, concentremos o foco do nosso pensamento nas coisas boas que acontecem na nossa vida, que aconteceram e que almejamos que aconteçam. Centrando o nosso pensamento em coisas positivas, para que possamos, usando todas as nossas energias, trabalhar para o nosso bem e o bem das pessoas com quem convivemos. E como medida complementar, Emmanuel nos recomenda 2 pontos, aos quais eu recomendo e acrescento mais um. Ele nos recomenda amparo aos menos favorecidos. Nos recomenda socorro àqueles que lutam nos hospitais para a recuperação das suas doenças. Se são nossos familiares, por meio da nossa assistência, da ajuda. Se são pessoas de nosso conhecimento, as orações em prol da recuperação daquela pessoa. E como nos referimos no início do nosso encontro de hoje, nós todos temos uma oportunidade também de rever nos nossos armários aquelas roupas que já não usamos mais, que estão ali esquecidas nos armários e que ainda estão em boas condições de uso. Recolhemos essas roupas, calçados, podemos trazer aqui para a comunhão, que elas terão no mínimo 2 possibilidades. Ou serão vendidas no nosso bazar, que se encontra bem aqui ao lado, e que auxilia a manutenção de todos os trabalhos de assistência que a comunhão desenvolve, assim como também os livros que compramos na nossa livraria também dão enorme contribuição para que a comunhão mantenha todos os trabalhos de assistência. E, por último, Emmanuel faz um fechamento deste capítulo com a seguinte recomendação, com a seguinte observação: ocupando o nosso pensamento com os melhores valores da vida, pensamento positivo, alegria, elogios, equilíbrio, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, porque elas não desaparecerão, fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas poderemos aprender a sorrir para as dificuldades, sejam elas de qualquer natureza, de natureza financeira, de natureza familiar, de natureza profissional no trabalho, qualquer que seja ela. E dessa forma estaremos construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz que nos conduzirá à comunhão constante com o nosso Divino Mestre Jesus. Então, ao final do nosso encontro, desejamos que Jesus nos acompanhe a todos, em segurança para nossos lares, e também que as boas energias que nós estamos tendo a oportunidade de usufruir nesta casa abençoada que nos acolhe a todos, a Comunhão Espírita de Brasília, possa também nos acompanhar de volta a nossos lares, beneficiando todos os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, a quem podemos, neste momento, endereçar os nossos melhores pensamentos de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, assim como também os nossos vizinhos, todas aquelas pessoas do nosso relacionamento. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.